Rádio Web Unibrasil. Inovação, música e jornalismo. Rádio Web Unibrasil apresenta Política Cidadã. Olá! Nos últimos anos, a bicicleta se tornou uma opção perfeita para o excesso de carro na cidade. Além de ser eficiente em velocidade, a magrela ainda promove um exercício físico e evita a poluição do meio ambiente. Mas a mobilidade urbana ainda é tema que precisa ser muito discutido para se chegar a um consenso. Cada cidade precisa se envolver nas suas próprias políticas públicas sobre o assunto. Eu sou o Vando Pereira e começa agora mais um Política Cidadã, direto dos estúdios da Rádio Web Unibrasil. São 18 horas em ponto, iremos com vocês até às 18h30. E o nosso convidado de hoje é o vereador Bruno Pessutti, engenheiro mecânico por formação. Ele já trabalhou para a Siemens, para o laboratório de sondagem do Instituto de Tecnologia e para o desenvolvimento no Instituto de Tecnologia do Paraná. Em 2012, foi eleito a vereador de Curitiba com 4.691 votos. Desde então, sua atuação tem sido centralizada na área de mobilidade urbana. Olá, Bruno. Seja muito bem-vindo ao Política Cidadã. Olá, muito boa tarde, boa noite, quase já. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre um dos temas mais importantes da cidade atualmente, que é a mobilidade urbana. Nós vivemos hoje uma CPI do transporte que visa buscar soluções para uma tarifa, mas justamente ampliar o debate sobre o que nós queremos para Curitiba do futuro na mobilidade urbana. Bruno, que representa a juventude, né, novo, foi candidato a a vereador. Como tem sido? Olha, eu sou de uma família política. Meu pai foi governador do estado, mas antes já foi deputado e vice-governador, 30 anos de vida pública, e eu me considero nascido dentro de um berço político. A minha vida inteira eu procurei me especializar, fui estudar, passei em primeiro lugar no vestibular para engenharia mecânica, concluí meu curso, e quando surgiu a oportunidade de ser vereador na cidade de Curitiba, eu agarrei essa oportunidade porque acredito que é possível fazer a diferença quando você tem capacidade e vontade de fazer a diferença. Eu me considero um vereador da cidade como um todo. Geralmente a cidade diz que tem um vereador do bairro. Eu me considero um vereador da cidade de Curitiba, pois eu quero levar as soluções que possam ser aplicadas na cidade, em toda a cidade, não só no centro, mas em toda a cidade, pois a cidade de Curitiba ela não representa apenas um bairro, mas sim os 75. Então, é nesse sentido que eu gosto de trabalhar e acho que com vontade, com juventude e novas ideias, a gente consegue chegar numa nova cidade de Curitiba para o futuro. Agora, Bruno, o que é pensar politicamente a mobilidade urbana? Veja bem, hoje na cidade de Curitiba, eu considero que nascem mais carros do que pessoas. E isso é um problema para o futuro. Temos 1.200.000 carros registrados na cidade de Curitiba, o que é aproximadamente o mesmo número de eleitores também na cidade. E a pergunta fica, será que nós iremos continuar legislando para pessoas ou simplesmente para carros, já que haverá mais carros na cidade do que eleitores? É um dilema que a cidade de Curitiba vive, porém muitas cidades no mundo apresentam soluções. Curitiba, no passado, 40 anos atrás, já foi uma solução em transporte, ao colocar os ônibus dentro das canaletas. Foi um modelo que hoje é copiado no mundo inteiro, porém esse modelo parou no tempo. E outras cidades no mundo começam a utilizar a integração multimodal. E a bicicleta ela se mostra como uma grande característica para o futuro nas cidades, pois ela permite essa integração multimodal. Você pode se deslocar pela cidade utilizando a bicicleta, até mesmo o transporte coletivo, de uma maneira muito mais ampla, vivendo a cidade como um todo, não somente você trancado dentro do trânsito, parado, nos congestionamentos que se formam diariamente, principalmente nos dias de chuva. O que levou a priorizar esse tema em sua gestão? Você anda de bicicleta, vereador? Olha, eu ando muito de bicicleta, mas o que me levou muito à questão da mobilidade urbana é o fato de eu ser engenheiro mecânico. Eu sou um aficionado por desenvolvimento sustentável. Eu gosto muito de economizar combustível, soluções energéticas ambientalmente corretas. E a bicicleta ela é considerada o meio de transporte mais eficiente que existe. Enquanto um veículo motorizado
33% da energia é utilizada para o movimento. Numa bicicleta, 95% da energia é utilizada em movimento. Isso mostra que ela é um meio de transporte para o futuro. Já era muito utilizado no passado, mas foi acabando esquecida ao longo dos anos como um meio de transporte mais para lazer, ou divertimento, ou práticas esportivas. E hoje ela se mostra como uma possibilidade para o futuro. E eu comecei a pensar na bicicleta também como uma solução para o transporte, de uma maneira muito simples, usando como lazer. Eu simplesmente ia passear, aproveitando agora o horário de verão, nos parques da cidade, saía da minha casa, ia até os parques, e via que demorava 1 hora no trajeto, e percorria aproximadamente 17 quilômetros. E notei que essa distância, eu percorria também 17 quilômetros em 1 hora com o carro na cidade, e vi que é possível, desde que haja uma estrutura, uma educação do trânsito, que é possível você utilizar a bicicleta como um meio de transporte alternativo. Não estou aqui dizendo que todo mundo deve usar a bicicleta todos os dias para ir trabalhar, mas se a gente começar um dia apenas na semana, utilizando a bicicleta para ir para o trabalho, ou meio de transportes alternativos, até mesmo a pé, por que não? A gente consegue trazer uma melhora na qualidade de vida, consegue prestar atenção na cidade que a gente vive. Quando a gente está trancado dentro do carro, a gente não consegue reparar as pessoas que circulam na cidade, os prédios que na cidade estão, as árvores, as plantas, você não consegue viver a cidade. E, com certeza, é uma possibilidade para o futuro, visto que eu, quando vou de bicicleta à Câmara de Vereadores, geralmente é sexta-feira, que é um dia onde não precisa usar o terno e também tem menos compromissos, mas eu chego mais rápido de bicicleta do que se eu tivesse indo de carro. Agora, o uso da magrela, como é chamado pelos curitibanos, traz, vereador, uma redução de custo para o bolso? Com certeza. A bicicleta, apesar de não haver políticas do governo que incentivem a compra, o uso, não há benefício fiscal, ela já representa uma redução do custo, pois você não gasta combustível, não gasta estacionamento, não gasta seguro, não gasta na prestação do carro, nada. Eu sempre costumo dizer que para você ter um carro por mês, você gasta no mínimo R$600 entre a parcela que eventualmente você pague ou a depreciação desse carro, os custos com combustível, os custos com estacionamento, com seguro e eventuais multas que você pode ainda levar. Não querendo dizer que as pessoas levam multa, mas você tem um custo financeiro muito alto ao utilizar o carro, a manutenção dele, tudo. A bicicleta, ela é muito mais simples, você quase não tem manutenção nela, e é muito fácil de fazer a manutenção, 15, 20, 30 reais você consegue fazer uma revisão, um carro no mínimo 100 reais é uma revisão nele, e dessa forma você, além de melhorar a qualidade de vida sua própria, você melhora a qualidade de vida da cidade e reduz o seu custo. Então é uma vantagem, a bicicleta só traz benefícios, na verdade. Qual é a dica que você dá para aqueles que não optaram por esta modalidade, ou por esta opção de transporte? Qual é a dica que você dá? Eu faço o meu exemplo, que como eu fui contaminado pelo uso da bicicleta, uma contaminação positiva que eu gostaria que toda a cidade fosse contaminada. Utilizar ela principalmente no início para lazer, fazendo pequenos trajetos, começando a tomar confiança no uso da bicicleta, não só nas ciclovias, mas também, de acordo com a legislação, utilizando ela nas vias da maneira correta, perto da via mais lenta, sempre sinalizando para os próximos motoristas todas as suas atitudes. E dessa forma as pessoas vão começar a ganhar confiança e começam a perceber que a bicicleta é respeitada no trânsito. Em Curitiba, particularmente, eu nunca tive problemas com o uso da bicicleta e uso ela na rua mesmo, claro, devidamente equipado com capacete, lanterna, luzes, para que os outros motoristas também possam enxergar a bicicleta. Então, nesse sentido, primeiro use como lazer, para conhecer a bicicleta, ganhar confiança, utilize ela nos finais de semana e repentinamente você vai perceber que naquele dia de sol vai ser um dia gostoso para você ir para o trabalho e você pode pegar a bicicleta e ir para o trabalho, que não vai ter problemas, e dessa forma você contribui para melhorar a sua saúde e também melhorar a cidade como um todo, o meio ambiente da cidade e viver a cidade muito mais intensamente. O número de acidentes com ciclista cresceu em 2012, na comparação com o ano anterior. Segundo o BPTran, Batalhão de Polícia de Trânsito da PM, de janeiro a agosto deste ano, houve 177 acidentes com vítimas envolvendo bicicletas, com
173 ciclistas feridos e um morto. São mais ocorrência e vítimas que o ano de 2012, quando se contaram mais 166 acidentes, com 158 ciclistas feridos e 3 mortos. Como o senhor analisa essa questão, vereador? Realmente há aquilo que a gente chama uma guerra no trânsito, né? Os carros disputando espaço com os ônibus, as motos quebrando espelhos dos carros, disputando espaço. Parece que as pessoas, quando elas entram num veículo automotor, seja ele uma moto, um ônibus, nem tanto, mas os carros principalmente, elas acham que o espaço da rua é delas, e na verdade o espaço é de todos. Então precisa principalmente haver uma conscientização, que deve haver um respeito mútuo, sempre prevenindo, preservando o menor. A bicicleta, por ser o menor, ela deve ser sempre preservada. E, claro, a conscientização dos motoristas é essencial, tanto que já sugerimos ao prefeito que crie um curso de capacitação nas escolas da cidade para treinar os futuros motoristas e também os atuais, já que os professores também poderão aprender as questões necessárias da segurança da bicicleta. E volto a afirmar, é sempre necessário o ciclista utilizar de maneira correta o trânsito, não usar as canaletas, utilizar sempre as vias mais acalmadas, usar os equipamentos de segurança, as sinalizações necessárias. E uma coisa vale ressaltar, apesar do número elevado de acidentes, 170, apenas uma morte. Infelizmente ela ocorreu, mas se a gente for comparar com os acidentes de motocicletas na cidade, que são diversos, com certeza a gravidade dos acidentes são muito maior nas motocicletas. E por isso que eu volto a dizer que a bicicleta ela tem que ser incentivada, porém com respeito às sinalizações e principalmente respeitando aquele que está utilizando a bicicleta de uma forma mais sustentável para a cidade. O vereador estava lendo uma reportagem hoje pela manhã na Gazeta do Povo, que dizia que os ciclistas eles mapearam os 15 cruzamentos mais perigosos de Curitiba. E a reportagem dizia assim: segundo o coordenador geral do Ciclo Iguaçu, Gora Nataraj, assim Nataraj, ele disse que a dificuldade decorre do, abre aspas, a dificuldade decorre do eco da prática urbanística que nas últimas décadas só priorizou o automóvel, não melhor dizendo, né? O carro é o senhor de tudo, enquanto os ciclistas ficaram vulneráveis, fecha aspas. Como o senhor analisa essa questão, vereador? O Gora ele é um entusiasta na questão da bicicleta e ele, de maneira muito ampla, não ele, mas todo o Ciclo Iguaçu, que é uma organização que busca incentivar o uso da bicicleta, o Rodolfo, entre outros, eles defendem a questão da bicicleta muito corretamente. E exatamente, nós vivemos num mundo de carrocentrismo, eu costumo falar, um carrocentrismo, tudo é em cima do carro. Isso vai acabar. Hoje temos é possível analisar de maneira muito discreta ainda que o carro já não é um símbolo de status como ele foi no passado. Hoje um celular talvez represente mais status do que um carro, dependendo da situação. Claro que isso ainda está em uma fase muito embrionária, mas ele tem razão quando ele afirma, porque se formos analisar a política econômica do Brasil nos últimos anos, vê-se que há muito incentivo à compra de carros, parcelamento em 60, 70, 80 vezes, um bem que com certeza vai se depreciar, não tem valorização nenhuma, e redução de impostos, sempre incentivando a compra de veículos. E não vemos esse mesmo incentivo na compra de bicicletas, e muito menos no uso do transporte coletivo, que poderia ser integrado ao uso da bicicleta. Então, o IPI, por exemplo, onde é zerado em alguns veículos, ele continua sendo cobrado em altos índices dos ônibus, e isso onera a tarifa do transporte duplamente, pois o empresário vai ter que amortizar esse investimento a mais que ele faz. E também a questão da bicicleta. Eu, recentemente, adquiri uma bicicleta nova, pois fui furtado na minha antiga bicicleta e paguei um valor equivalente a aproximadamente R$800 nela, uma bicicleta urbana, fabricada aqui em Curitiba, a Cicleg, a marca dela, e tinha previsão de R$300 aproximadamente de imposto, numa bicicleta de R$800. Veja o absurdo que fica, sendo de que forma o empresário que produziu essa bicicleta ele não está lucrando muito, pois cerca de 30% aproximadamente do preço da bicicleta, aproximadamente, eu digo,
São impostos. Isso está errado, isso precisa mudar. E nós iremos a Brasília semana que vem participar de uma audiência pública sobre o transporte. Iremos falar sobre a questão dos impostos na bicicleta. Não se vê, por exemplo, a Caixa Econômica favorecendo a compra de bicicletas parceladas em 24 vezes com taxa reduzida. Isso seria uma possibilidade para fazer com que mais pessoas tivessem acesso à bicicleta e utilizassem ela como meio de transporte alternativo para o seu trabalho ou o seu lazer. Voltando novamente ao nosso assunto, a maioria dos, segundo a reportagem, dizia que a maioria dos cruzamentos mais perigosos para ciclista fica na região central de Curitiba. 8 deles já havia sido mapeado pela CETRAN. Como o senhor analisa essa questão? Esses cruzamentos, eu imagino que sejam próximos daquela ciclovia que fica ao lado do Rio Belém. E são realmente cruzamentos perigosos. Um deles que eu acho que faltou nessa reportagem ainda é ali no Parque São Lourenço, onde há uma travessia elevada e, infelizmente, muitos motociclistas, sempre ressaltar, os motociclistas causam acidentes nas travessias elevadas porque eles vêm embalado, não vê quem há uma pessoa atravessando a travessia elevada ou atropelam um pedestre ou atropelam mesmo um ciclista. E, consequentemente, você for seguindo nessa ciclovia, você vai perceber outros cruzamentos com risco. Um deles é do lado da OAB, na Brasilino de Moura, onde é um cruzamento muito largo, numa descida, onde os carros desenvolvem altíssimas velocidades. Eu até protocolei uma sugestão ao executivo para que fossem criadas travessias elevadas ou sinalização semafórica em todas as passagens de nível com as ciclovias, visando priorizar o uso da bicicleta, pois, infelizmente, há esse conflito urbano, os carros ainda têm uma prioridade no município de Curitiba, mas é possível ver que isso vai mudar no curto prazo, já que recentemente foi elaborado um plano diretor cicloviário. Ele prevê a instalação de 300 quilômetros de ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas nas cidades, além de bicicletários nos terminais, permitindo essa integração multimodal. E veja só, o custo estimado para isso é de R$90 milhões. A primeiro momento a gente acha que é um custo muito alto, mas se a gente for analisar que uma ponte estaiada na cidade de Curitiba, que não vai resolver o problema da mobilidade urbana, vai custar mais que R$90 milhões, a gente vê que é necessário fazer uma guinada pró-bicicleta, pois se a gente conseguir esse recurso, essa modificação de 300 km de ciclovia, a gente consegue mudar o conceito da cidade em respeito da bicicleta. Mais pessoas vão utilizar a bicicleta e, quem sabe, entenderão que esse é o meio de transporte mais correto para utilizar nas grandes cidades. Vereador, você disse que é adepto a essa modalidade de transporte, né? Disse que quase todas as sexta-feiras vai de bike, né? Como é chamado por todos os jovens. Você já sofreu algum tipo de acidente nesse trajeto ou não? Não, nenhum problema eu tive até hoje. Quando eu estive andando de bicicleta nos últimos 2 anos na cidade de Curitiba, eu não tive nenhum problema de tomar uma fechada. Claro, às vezes algum motorista passa mais perto. Existe aquele limite, né, que é 1,5 estabelecido por lei. Você acha que os motoristas eles respeitam ou não? Porque muitas vezes não. Eu já vi alguns ciclistas, até mesmo particularmente eu que já andei de bicicleta, né? Eu recebi uma fechada ali, quase, né? Recebi uma pancada ali, quase morri. Você acha que os motoristas eles respeitam ou não? Ou falta conscientização? Eu ando muito na região central da cidade. E a gente sabe que a região central da cidade tem um trânsito mais uma característica especial. A velocidade é menor, os carros não conseguem desenvolver altas velocidades. Então, eu nunca tive não me lembro, nos últimos 2 anos que eu tenho andado de bicicleta, de ter tido problema de tomar fechadas ou coisas parecidas no trânsito. E também para ajudar a conscientizar os motoristas, em parceria com a Ciclo Iguaçu, nós mandamos fazer mais de 20 mil adesivos com aquela placa sinalizando 1,5 metro. Então, se você vir na cidade de Curitiba um adesivo amarelinho com aquela placa 1,5 metro de distância, se não fui eu, provavelmente foi a Ciclo Iguaçu que ajudou a fazer, pois é uma conscientização. Nós precisamos ir de maneira educativa, sem querer punir o motorista, mas de maneira educativa, mostrando que aquele espaço na rua também é da bicicleta. Então, o ciclista ele tem que começar a ocupar, não no limite do meio-fio, mas um pouco mais voltado para o centro, para mostrar, esse espaço também é meu, você que está de carro, dá a seta para o lado e ultrapassa, não tem problema. Só me deixa desenvolver o tamanho, porque eu estou
eu sou um carro a menos na cidade, eu estou ajudando a você a chegar mais rápido no seu trabalho. Porque se eu tivesse de carro, você teria um carro a mais para atrapalhar o seu trânsito. Então, a bicicleta ela tem que ser sempre incentivada. Eu falo para os motoristas, olhem para a bicicleta como um carro a menos ajudando o trânsito da cidade de Curitiba. Ok. O Política Cidadã vai para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso bate-papo com Bruno Pessutti, vereador de Curitiba. Rádio Web Unibrasil. Inovação, música e jornalismo. A Unibrasil possui um curso perfeito para você que gosta de estatística e de informática. Com apenas 4 anos de formação, você se torna um profissional em ciências contábeis e estará pronto para o mercado de trabalho. Você poderá trabalhar como contador, auditor ou perito em instituições públicas e privadas. Para mais informações, www.unibrasil.com.br. Curso de Ciências Contábeis Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. O marketing é determinante para o sucesso de uma empresa, e a evolução dos meios de comunicação vem mudando rapidamente a rotina dos consumidores. O MBA em Marketing Estratégico, com ênfase em comunicação digital da Unibrasil, é ideal para quem deseja atuar estrategicamente na comunicação da empresa, especialmente na área digital. Conheça este mais 15 cursos de pós-graduação das faculdades integradas do Brasil, atualização constante para um mercado que não para. Inscrições abertas em www.unibrasil.com.br. Você que possui curiosidade intelectual e interesse pelo ser humano, já pensou em fazer psicologia? Com duração de 5 anos, você sai pronto para trabalhar em diversos campos da saúde mental. Para mais informações sobre este curso, procure o nosso site www.unibrasil.com.br. Curso de Psicologia Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Se a matemática é o seu forte e você possui facilidade para trabalhar em equipe, o curso de Sistema de Informação da Unibrasil é o seu futuro. Com apenas 4 anos, você se tornará um grande profissional. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Sistema de Informação Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Você que possui curiosidade intelectual e interesse pelo ser humano, já pensou em fazer psicologia? Com duração de 5 anos, você sai pronto para trabalhar em diversos campos da saúde mental. Para mais informações sobre este curso, procure o nosso site www.unibrasil.com.br. Curso de Psicologia Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Para você ser um professor que quer trabalhar com a desenvoltura do corpo humano com crianças de ensino básico, conheça o curso de licenciatura em Educação Física. Estimular exercícios desde pequeno é um investimento no futuro. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Licenciatura em Educação Física Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Rádio Web Unibrasil apresenta Política Cidadã. Política Cidadã está de volta com o entrevistado Bruno Pessutti. Bruno, o projeto de multimodais, se for aprovado, como ele vai funcionar, vereador? Olha, eu tenho sempre defendido essa integração multimodal. Ela é o futuro da mobilidade urbana. Veja, eu sempre cito o exemplo também do Terminal do Cabral. Temos ali ao lado do Terminal do Cabral vários prédios e o terminal é em nível terra, vamos dizer assim. Por que não a gente construir um estacionamento para carros ali no Terminal do Cabral, onde a pessoa, através do seu cartão de transporte, possa estacionar o seu carro, uma pessoa que trabalha no centro, de preferência, estaciona o carro ali no Terminal do Cabral ou a sua bicicleta e vai de ônibus até o centro, não precisando gastar mais R$120 por mês para pelo menos deixar o carro estacionado. Eu imagino, eu calculo hoje em dia, pelo valor da tarifa, que o custo para você utilizar o ônibus durante o mês inteiro é R$120 aproximadamente. São 22 dias úteis, 44 passagens, dá R$118. Então, veja só a economia que pode gerar. A pessoa utilizando o mesmo cartão, sem pagar a mais uma tarifa, estaciona o carro,
ou a bicicleta no terminal e vai de ônibus. E uma das sugestões que nós fazemos é que exista essa integração temporal no sistema de transporte coletivo. A pessoa paga esse valor aproximado por mês, R$120, ou equivalente a 44 tarifas, e tem a possibilidade, a liberdade, vamos dizer assim, de utilizar o ônibus da maneira que ela achar necessário, da maneira que ela precisar. E com a criação de uma frota, quem sabe, uma disponibilização de bicicletas em regiões centrais ou até mesmo nos terminais, as pessoas poderão, chegando no centro da cidade ou chegando no seu destino, pegar uma bicicleta e se locomover ao outro destino de uma maneira mais rápida. Você pode, por exemplo, ir de carro até o primeiro terminal, descer, pegar um ônibus, pegar a bicicleta, pagando apenas uma tarifa. Então é uma nova visão de como deve ser a mobilidade urbana na cidade. Hoje em dia a gente só entende o ônibus, a bicicleta, o carro como um meio e fim, o início e fim do transporte. Você vai de carro até o seu destino final. Então nós queremos mostrar que a possibilidade de mudar o meio. Você pode utilizar de várias maneiras, desde o transporte pedestre, que é um meio de locomoção, as calçadas precisam ser melhoradas, para que você possa ir a pé, ir de carro, de bicicleta e até de ônibus para o seu destino final, utilizando da maneira que você achar melhor para você, não da melhor maneira imposta pelo governo. Como funciona a sua proposta de curso de educação de trânsito, vereador? A proposta de educação de trânsito é utilizar as pessoas que são incentivadoras e conhecem todas essas técnicas de trânsito, por exemplo, de bicicleta, para que elas possam ensinar não só os jovens que serão motoristas no futuro, mas também, por exemplo, fazer cursos nos parques, onde há muitas pessoas utilizando a bicicleta por lazer, para mostrar para elas que se elas tomarem pequenas cautelas ou aprenderem novas práticas de legislação e de cuidados de direção defensiva, elas podem conviver pacificamente no trânsito, tanto quando ela estiver dirigindo um carro ou quando ela estiver andando de bicicleta. Como você imagina incentivar a participação das pessoas para este curso? Veja, a motivação dela é você mostrar para ela que é possível. Ela vai ter uma vantagem com aquilo. Qual que vai ser a vantagem? No primeiro momento, ela pode ter uma qualidade de vida maior, mas depois ela vê que ela pode estar economizando recursos, ela não vai precisar nem comprar um segundo carro, uma eventual possibilidade, pois ela vê que a bicicleta pode suprir essa necessidade dela se deslocar em algumas distâncias. Dependendo, claro, cada caso é um caso específico, mas principalmente a melhoria da qualidade de vida. Pois se a pessoa percebe que ela gasta praticamente o mesmo tempo ou até menos para ir de bicicleta para o trabalho e tem uma qualidade de vida maior, então essa é a principal vantagem que a pessoa pode perceber fazendo um curso ou indo a um curso de capacitação nesse sentido. Bruno, aproveitando o tema da educação, por mais que tenhamos ótimas políticas públicas sobre mobilidade urbana, ainda não precisamos mudar a cultura do carro como bem de consumo? Levando em conta que sempre imaginamos o veículo de 4 rodas como um orgulho, né? Que precisa ser trocado anualmente e mantido sempre limpo. É aquilo que eu comentei agora há pouco, né? O carro, ele é visto como um status. Você ter um carro significa que você atingiu um nível social aceitável. Você vê a competição, às vezes, entre os vizinhos. E como eu falei, de maneira embrionária, a gente começa a perceber que isso começa a mudar em alguns pontos da sociedade como um todo, pois você ter um carro, aquele que polui, aquele ocupa um espaço na rua, as pessoas começaram a perceber que não vale tanto a pena, de maneira embrionária, claro, volto a afirmar. Você veja, um carro, você compra ele um valor absurdo de caro, um veículo igual um Gol custa aproximadamente R$40 mil no Brasil. Parcelado vai, juros, né? O valor acaba pagando em 60 vezes um bem que em 5 anos vai perder metade do seu valor. Então, você poderia utilizar esse recurso que você gastou a mais de outras formas, desde que você tenha uma alternativa, né? As pessoas, por que elas usam o carro? Às vezes não é por uma questão de status, é por uma questão de necessidade mesmo, e muitas pessoas utilizam o carro por necessidade. Então acabam mesmo tendo que comprar na parcela que cabe no orçamento, porque ela não aguenta ficar trancada no ônibus, sendo que o ônibus não anda, é um aperto, é um desrespeito com o cidadão. Então você diria que falta transporte público? Veja, é uma questão interessante, né? A gente prioriza, na cidade de Curitiba são 1.200.000 carros.
A gente prioriza o carro sempre, são 1.200.000. Só que desses 1.200.000, temos 2.000 ônibus na cidade do transporte coletivo. Será que não está na hora da gente começar a incentivar mais esses 2.000 antes dos outros 1.200.000? 1.998.000? Acho que está na hora da gente fazer políticas públicas voltadas para incentivar a velocidade, melhorar o fluxo desses 2.000 ônibus da cidade, pois se eles conseguirem desenvolver velocidades maiores, eles conseguirão atender de maneira mais ampla e efetiva e com conforto a população. E com certeza a população voltará a utilizar o transporte coletivo, porque não é feio usar ônibus. Parece que no Brasil criou-se uma cultura de que o ônibus é feio usar. E tem uma máxima, uma frase que percorre o Facebook há algum tempo já, diz que país rico não é aquele onde o pobre anda de carro, e sim onde o rico anda de ônibus. Isso é uma verdade. Nós temos que lutar para que o Brasil seja um país rico, onde o transporte coletivo seja acessível, de qualidade, para todos, para que também todas as pessoas utilizem ele como uma opção vantajosa, e não como uma última opção existente. Agora, vereador, temos algum exemplo brasileiro de uma boa cidade com políticas públicas para ciclistas? Eu cito Sorocaba. Sorocaba é uma cidade onde, nos últimos anos, teve um incentivo muito grande para o uso da bicicleta. O Rio de Janeiro também tem uma postura muito interessante de bicicleta. A criação de passeios compartilhados, que é aquela calçada onde a bicicleta pode transitar. Isso favorece a utilização da bicicleta, principalmente em curtas distâncias. E o relevo da cidade também ajuda, né? Claro, o Rio de Janeiro é uma cidade montanhosa, mas também é praia, então tem-se a certeza que alguns trechos são mais planos. Mas Sorocaba utilizou toda a malha ao redor dos rios da cidade para fazer malhas de ciclovias. Isso ajudou muito, aumentou muito a utilização de bicicleta. Curitiba fez isso no passado, utilizando as linhas de trem, que são linhas mais planas, mas parou por aí. São 120 quilômetros que nós temos hoje na cidade de Curitiba, que são completamente insuficientes. Você não vê, por exemplo, mesmo se você quiser utilizar no domingo como lazer, uma interligação entre os parques da cidade. Na gestão passada, criaram uma ciclorrota de lazer aos domingos no centro da cidade, que não tem nenhum atrativo turístico, vamos dizer assim. Só o cara que gosta mesmo de andar de bicicleta que vai passear no centro, do meio dos prédios, durante o domingo. Hoje mudou-se para a Praça Nossa Senhora de Salete, com a interligação com o passeio público, e tem uma melhoria significativa até mesmo na quantidade de usuários, mas a gente defende que deve ser criada uma ciclovia ligando todos os parques da cidade, inclusive até o zoológico, permitindo que todas as pessoas possam utilizar no lazer, e depois elas perceberão que elas poderão utilizar isso no dia a dia, e isso engloba boa parte dos bairros da cidade onde as pessoas estão habitando. Existe algum o melhor exemplo internacional, vereador? Copenhague, na Dinamarca, é a cidade das bicicletas. Lá, por incrível que pareça, hoje falta espaço para estacionar bicicletas. E, claro, a gente sempre usa o exemplo de Copenhague e as pessoas dizem, mas Copenhague tem 600 mil habitantes, não tem 1.800.000, não tem uma região metropolitana com 3.300.000 habitantes. Mas é um exemplo que deu certo. Então, nós temos que usar, da mesma maneira que nós fomos copiados no transporte coletivo, na questão dos ônibus dentro das canaletas, nós temos que pegar os principais exemplos lá da Europa, eu cito Copenhague, para colocar na questão local da cidade e utilizar. E é uma questão muito cultural, porque muitas pessoas, como eu digo, que não conseguem andar de bicicleta por causa do clima de Curitiba, que é realmente imprevisível. A gente brinca que as pessoas que fazem previsão do tempo tinham que fazer estágio em Curitiba para ver como é difícil fazer previsão do tempo. Mas lá na Dinamarca, a temperatura também chega a menos, a temperatura negativa. Durante o inverno, chove bastante, e as pessoas utilizam a bicicleta. Então, é possível, há meses, você se proteger do frio, da temperatura externa. É uma questão cultural e a gente começa a querer contaminar a cidade com isso. O Política Cidadã vai para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a última parte da entrevista com o vereador Bruno Pessutti. Rádio Web Unibrasil. Inovação, música e jornalismo. Você que reconhece problemas e pensa estrategicamente, conhece o curso de administração da Unibrasil? Com duração de 4 anos, você sai capacitado para trabalhar em diversos setores.
Na Unibrasil, você aprenderá sobre direção e controle, características necessárias para o mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Administração Unibrasil. Escreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. Ter interesse em cultura e lugares diferentes faz você um possível profissional de turismo. Com duração de 2 anos, você sai capacitado para trabalhar em diversas áreas de atuação. Para mais informações sobre este curso, acesse www.unibrasil.com.br. Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo Unibrasil. Inscreva seu futuro do jeito que você sempre sonhou. No mundo cada vez mais globalizado, o mercado precisa de profissionais que desenvolvam projetos inovadores para as empresas. O MBA em Gestão de Projetos e Inovação da Unibrasil é perfeito para quem deseja estar à frente dos projetos e se tornar indispensável para a sua empresa. Conheça este mais 15 cursos de pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil. Atualização constante para um mercado que não para. Inscrições abertas em www.unibrasil.com.br. O marketing é determinante para o sucesso de uma empresa e a evolução dos meios de comunicação vem mudando rapidamente a rotina dos consumidores. O MBA em Marketing Estratégico, com ênfase em comunicação digital da Unibrasil, é ideal para quem deseja atuar estrategicamente na comunicação da empresa, especialmente na área digital. Conheça este mais 15 cursos de pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil, atualização constante para um mercado que não para. Inscrições abertas em www.unibrasil.com.br. No mundo cada vez mais globalizado, o mercado precisa de profissionais que desenvolvam projetos inovadores para as empresas. O MBA em Gestão de Projetos e Inovação da Unibrasil é perfeito para quem deseja estar à frente dos projetos e se tornar indispensável para a sua empresa. Conheça este mais 15 cursos de pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil. Atualização constante para um mercado que não para. Inscrições abertas em www.unibrasil.com.br. Rádio Web Unibrasil apresenta Política Cidadã. Está de volta com o entrevistado Bruno Pessutti. Bruno, como o governo federal e estadual ajudam nas políticas públicas para ciclistas? Tem alguns programas do Ministério da Cidade que favorecem, desde que existam projetos nos municípios, o repasse de verbas, e são verbas importantíssimas. E aí fica o município dependente de fazer um projeto. Infelizmente, a gente sabe que as administrações públicas, de maneira geral, têm perdido, ao longo dos últimos anos, a capacidade de fazer projetos de qualidade que possam ser aprovados para receber emendas. Mas há esse incentivo. Por exemplo, o governo federal tem falado ultimamente para os agentes comunitários de saúde utilizarem a bicicleta, pois se eles utilizarem a bicicleta, eles conseguirão, no mesmo período de trabalho, atender mais pessoas, pois eles se locomovem a pé. Claro que é um projeto embrionário também e a gente defende que ele seja implementado. Mas eles deveriam, o governo federal principalmente, reduzir impostos e o estadual também reduzir o ICMS para o consumo de bicicleta e incentivar a construção de, por exemplo, ciclovias, ciclorotas, quando faz rodovias nos grandes centros urbanos. Vereador, como a sociedade pode ajudar no desenvolvimento de políticas públicas para os ciclistas? A sociedade ela tem um papel importantíssimo em apoiar a bicicleta, pois ela vai entender, ela vai dizer para o prefeito, para o vereador, para o administrador público, de que maneira ela precisa utilizar o transporte. Veja bem, o que eu quero dizer? Se a rua está esburacada, se a rua não tem a calçada, se a rua se ele não tem um lugar, por exemplo, para deixar a bicicleta com segurança, isso tudo ela precisa mostrar. Olha, eu quero ir de bicicleta, só que vocês não estão deixando eu fazer. É mais ou menos o que acontece hoje. Veja bem, você não vê bicicletários na cidade. Como é que as pessoas, onde é que elas vão deixar a bicicleta? Você não vê lugares, não vê banheiros públicos na cidade, nem para o cobrador de ônibus, nem para que o ciclista eventualmente possa fazer higienização. Se ele percorrer uma grande distância, ele vai com certeza suar. Então é necessário que tenha um papel toalha, alguma coisa, uma torneira para ele poder lavar o rosto. Isso falta essa infraestrutura na cidade de Curitiba para beneficiar a pessoa que utiliza a bicicleta. E a população tem que cobrar isso, continuar cobrando não só de mim, que sou vereador, mas também do prefeito, de toda da sociedade civil organizada, das universidades, de tudo, para que
ela também ajuda a contaminar a questão da bicicleta como uma possibilidade alternativa ao transporte na cidade de Curitiba. Em Curitiba, faltam ciclofaixas que levam muito ciclista a andarem pela canaleta do ônibus, né, melhor dizendo, e para ciclos. Quais são as outras dificuldades urgentes a serem resolvidas em nossa cidade, vereador? Na questão da canaleta, o ciclista que utiliza a canaleta, ele, na verdade, ele acha que está mais tranquilo, pois não há carros, mas ele está causando um problema muito grande. Pois é proibida a circulação de bicicleta nas canaletas e o motorista do ônibus, geralmente um biarticulado, que pode carregar até 270 pessoas, cria uma tensão muito grande nele, pois a bicicleta vira um obstáculo para ele. Imagina a responsabilidade desse motorista em ter que desviar numa canaleta estreita, com um ônibus cada vez mais largo, de um ciclista que às vezes não percebe a presença dele. Então, a gente sempre fala que o ciclista não deve andar na canaleta. E eu falei agora há pouco que eu nunca tive problema com carros. Eu tive um problema assim com uma bicicleta que estava andando na canaleta quando eu estava no sinal verde, atravessando a canaleta. O ciclista, achando que por estar de bicicleta não precisa respeitar a sinalização de trânsito, quase colidiu comigo na canaleta, sendo que eu estava atravessando o sinal verde. Então, veja que esse ciclista ele precisa passar por um aprendizado que ele deve andar no espaço destinado à bicicleta, que são as ruas. As canaletas, elas são exclusivas para o transporte coletivo. Imagina um ônibus tendo que frear por causa de um ciclista que pedalou e perdeu o pé, a corrente caiu da bicicleta. O ônibus pesa muitas toneladas, não consegue frear com a mesma capacidade que um carro se isso estivesse acontecendo no trânsito normal. Então, a canaleta não deve ser utilizada pelo ciclista. E o que a prefeitura está fazendo agora em parceria com o Ciclo Iguaçu? Devido às pesquisas que foram feitas na Marechal Floriano, viram que, pela presença da ciclovia, da ciclorrota, as pessoas deixaram de utilizar a canaleta para começar a utilizar a ciclovia. E eles vão fazer agora, na 7 de setembro, um investimento pequeno, se considerado com outros investimentos que temos na cidade de Curitiba, uma via acalmada, que se chama. A velocidade máxima dos veículos, claro, sinalização será reduzida para 30 km por hora. As pessoas criticam, mas no horário de pico ninguém consegue andar mais que 30 km por hora nessas vias. E você começa andando mais devagar, respeitar o espaço do ciclista. Vão fazer uma ciclovia ali, para justamente forçar o ciclista a não utilizar mais a canaleta, pois o ônibus vai andar a 40, 50 por hora e o carro ao lado andará a 30 km por hora. O que a prefeitura vai fazer para reduzir a velocidade dos carros? Vai instalar lombadas, porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas não respeitam a sinalização vertical. Elas acham que, por mais que a sinalização seja de 30 km por hora, ela pode andar a 60, o que não é verdade. Então, a prefeitura, infelizmente, vai ter que colocar lombadas para forçar as pessoas a andar mais devagar, ou travessias elevadas, e favorecendo a utilização da bicicleta, o que é uma vantagem, pois ali, nessas vias, você tem o maior fluxo de ciclistas nas cidades que, infelizmente, de maneira inadvertida, continuam utilizando a canaleta, correndo sério risco de vida. Os demais vereadores têm se interessado por este assunto? Temos alguns vereadores que se interessam. Eu sempre cito o caso do vereador Johnny Stica, o Cristiano Santos, o Pierre Petruziello, apesar dele ter uma deficiência física, ele tem um braço amputado, ele não consegue andar muito bem de bicicleta, mas ele também incentiva. E temos outros vereadores que também incentivam, mas a bancada jovem, a Carla Pimentel também, o Thiago Gever, eles têm incentivado a bicicleta, pois eles perceberam que isso é o futuro da cidade. A cidade cansou de ficar presa no trânsito. Às vezes, para pequenos deslocamentos, a gente perde 20, 30 minutos que poderiam ser vencidos mais rapidamente, até se fôssemos a pé. E a gente cita o problema das calçadas. As pessoas, todas elas são... o meio de transporte das pessoas são as calçadas. E, infelizmente, as calçadas de Curitiba são um problema, e é uma coisa que chama muito atenção o fundo de requalificação de calçadas para o próximo ano ter apenas R$400 mil, o que é um valor ínfimo para recuperar todas as calçadas da cidade de Curitiba no curto prazo. Aproveitando a sua presença aqui, uma pergunta pessoal. Como surgiu o interesse em se candidatar a vereador? Veja, por ser filho do ex-governador Pessutti, viver dentro da política, eu trabalhava numa empresa lá em Recife, construindo uma refinaria, e meu pai virou governador do estado. E eu pensei, essa é uma oportunidade para eu aprender a saber como é que funciona um gabinete de um governador do estado. E resolvi sair da empresa, vim de Recife para cá para aprender com ele.
e vi que a política necessita de pessoas que tenham interesse em solucionar problemas. Muitas vezes a gente vê políticos simplesmente fazendo verborragias, discursos longos sobre um problema que existe na cidade. A gente sabe quais são os problemas, mas poucos têm a capacidade de apontar a solução. Linkando a outra pergunta, vereador, o senhor pretende concorrer a algum cargo em 2014? Só para terminar e concluir, então, eu quero ser, como vereador, essa pessoa que pode proporcionar soluções para a cidade. A Câmara de Vereadores tem 38 membros e é importante a participação de pessoas comprometidas, não só com uma região específica da cidade ou um grupo religioso ou um grupo sindical, mas sim com a cidade como um todo. E eu me represento me represento essa pessoa que pensa na cidade como um todo. 2014 é uma outra história. Eu, principalmente, tenho apoiado o meu pai como um candidato a governador e as decisões são sempre tomadas por parte dele, né? Eu tenho um mandato eletivo até 2016 como vereador na cidade de Curitiba, pretendo terminá-lo, se for o caso. Se surgir uma oportunidade para ser deputado, nós iremos abraçar, pois também acho que o Congresso Estadual, né, a Assembleia Legislativa, tem essa falta de pessoas comprometidas com as soluções para os problemas que o Estado tem. Muitas vezes a gente volta a falar, ver pessoas simplesmente debatendo um problema sem apontar uma solução. A população não aguenta mais isso. Hoje vivemos na era da tecnologia, onde que, com 140 caracteres no tweet, você resolve um problema, você se comunica. Ninguém aguenta mais aqueles discursos longos, aquelas falas intermináveis, onde você não consegue chegar a lugar algum. Eu quero fazer diferente, eu quero, de maneira sucinta, apresentar uma solução, pode não ser a mais indicada, mas é uma solução que tem que ser debatida pela sociedade, e acho que a questão da bicicleta que eu tenho defendido é uma solução simples, barata e eficiente, que pode melhorar ou modificar a cidade de Curitiba no curto prazo. E se for o caso, em 2014, é outra conversa, não é o caso agora. Acho que uma outra oportunidade poderíamos conversar se for necessário. A última pergunta, vereador, para terminarmos o nosso bate-papo aqui. Qual o futuro da mobilidade urbana em Curitiba, vereador? A gente não pode passar por aquilo que São Paulo fez. São Paulo tem um caos, são 6 milhões, 5 milhões de carros dentro da cidade de São Paulo. É muito carro para muita gente, é uma confusão. E muitas vezes as pessoas começam a pensar que Curitiba vai encaminhar para isso. Nós temos que agir dessa maneira agora. Primeiro, criando vias exclusivas para os ônibus, para que a gente priorize esses 2.000 ônibus que tem na cidade de Curitiba, em vez de priorizar os outros 1.998.000 veículos. Temos que criar infraestrutura pública para a utilização da bicicleta, criar novas maneiras da população perceber e interagir com a cidade através do transporte público, não mais somente como ida e volta do trabalho ou ida e volta do destino. Então, a criação de estacionamentos públicos em terminais de ônibus, a possibilidade, por exemplo, da utilização das linhas de trem na cidade para transporte de passageiros, tirando o trem de carga da cidade, a bicicleta vindo para ficar como uma possibilidade de você chegar mais rápido no seu destino, com uma qualidade de vida maior, uma redução na necessidade, na mobilidade das pessoas. Ano que vem tem um plano diretor, então a ideia é você poder morar mais perto do seu destino, evitando que você tenha que passar horas que você poderia estar com a sua família no trânsito, e também criando pontos, micro-regiões dentro da cidade, evitando que você se locomova tanto. A gente sempre cita o fato do shopping. Às vezes a gente tirou vagas nas ruas de estacionamento que eram para o comércio, e essa pessoa que entrou num carro que ia estacionar ali, ela acaba não tendo lugar para estacionar, se direciona no shopping. Por isso que a gente vê o shopping tão lotado na cidade de Curitiba, cobrando altíssimos valores para estacionar o carro, sem ainda ter o devido incentivo ao uso da bicicleta. Veja só, tem um shopping novo na cidade, que já começa a ver a bicicleta como uma opção, tanto que no seu estacionamento criou um bicicletário com até um vestiário para bicicletas. Você vê que a bicicleta veio para ficar, é um caminho sem volta, e isso vai, ao curto prazo, representar uma melhora na mobilidade urbana na cidade de Curitiba. O Política Cidadã vai ficando por aqui. Muito obrigado, vereador, pela sua participação no Política Cidadã de hoje. Eu que agradeço, Mando, e uma oportunidade muito boa falar sobre as nossas propostas para a cidade. E conto sempre com o Bruno Pessutti, pois eu gosto de ouvir as pessoas e também
colocar essas soluções para que elas possam debater comigo, debater com a sociedade, pois acredito que através do diálogo a gente consegue chegar naquilo que a cidade precisa. Todo mundo tem a sua opinião da cidade de Curitiba e é sempre bom compartilhar ela com todas as pessoas. Eu sou o Vando Pereira e este programa contou com a mesa técnica de Noelle Dornelles e a coordenação do professor Rodolfo Stank. Semana que vem tem mais. Até logo! Você ouviu Política Cidadã. Mais informações acesse www.webradio.unibrasil.blogspot.com.